Pronto, agora sim, boa noite oficial, boa noite gravado. Sim. A gente vai continuar o trabalho que a gente começou há um mês atrás. Será que a gente lembra de algumas coisas? Tem gente que está aqui que estava no mês passado e tem gente nova. Não tem problema, a gente pensou nisso, que a gente poderia ter dois públicos. Quem estava ajuda a gente a trazer a conversa do mês passado para agora, né? Para a gente Isso. continuar. Eu vou começar esse encontro dessa noite com o mesmo poema que a gente leu da outra vez. É um poema bem longo e bem bonito. Está aparecendo para vocês? Bom, eu sou café com leite nisso. Tá bom, você é café com leite. É, porque eu estou no celular, daqui a pouco eu chego com o computador. Por enquanto, eu não posso dizer se eu estou vendo ou não. Alguém pode Mas, confirmar se agora apareceu? Acho que sim, agora sim. jóia. Então, eu vou ler, vocês podem acompanhar, porque ele é bem comprido. Tem mil coisas aqui na minha tela, eu vou ter que ficar chegando para lá e para cá. Como nasce um voo de pássaro súbito e simples, ninguém, talvez nem o próprio pássaro, sabe jamais em que instante vai se erguer. Nascem também as pontes do coração entre as criaturas humanas. Nem sabem que vão nascer. Pontes que são como os voos dos grandes pássaros belos, são como os voos das águias, que certeiras e alto voam. Perenes de sortilégios, são como o voo sereno do condor pastando alturas. Também são como dos suaves passarinhos, em peleja pelo pão de cada dia, voo alegre, cristalino das asas amanhecendo. Antes de tudo, essas pontes são como os voos que chegam, chegam sempre. Ainda que algumas se façam tardias, jamais se fazem retardatárias. Não sofrem de tempo as coisas nascidas do coração. Nascem as pontes e se alçam, certeiras de seus destinos, como as águias de seus rumos, e se vão, levando alvuras, aconchegos, mansidões. Pontes de amor sobre um mundo já quase alheio a milagres, como um voo de alvas asas contra o azul já anoitecendo. Por mais que muitas desabem, acaso por desamadas, embora tantas se calem, talvez porque recusadas, mesmo que muitas se percam depois de perdido pouso, nenhuma ponte de amor se estende jamais em vão. Pois algo sempre perdura de tudo a que ela deu rumo, seja um resto de recado, um fragmento de canção, leve lembrança de alvura, ou seja apenas a sombra de uma ternura. Pois algo das pontes, feitas de infância e de amor, sempre perdura. Como contra o sol, o voo de um pássaro cuja sombra se projeta e vai cavando, bem de suave, um rastro eterno no manso verde do mar. Tiago de Mello. Então, com essa boniteza toda, a gente começa hoje a nossa noite. Eu desejo que seja uma noite proveitosa para quem está dispondo do seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Muito Todos e todas muito bem-vindas. bem. A gente começou no mês passado pedindo para que as pessoas criassem uma imagem. Como nem todo mundo estava aqui, seria bom se alguém pudesse contar que imagem foi essa que a gente pediu para que Uhum, vocês produzissem. isso. Alguém podia abrir o microfone e contar o que foi que a gente propôs como imaginação para o começo da nossa conversa. Quem que estava? Eu acho que a Oi, Isabel Mariana. estava. Oi, Fabiola. A Fabiola estava. Vai, Fabiola. A Fabíola estava, a Isadora estava, muita gente estava. A gente pensou primeiro numa ponte, qualquer ponte, depois a gente levou uma criança para esse lugar e aí a gente separou, assim, nas minhas palavras, né?
todas as características, desde física, os sentimentos, é, acho que tinha mais alguma coisa. E aí depois a gente fez essa retrospectiva entre nós, assim, do que foi fácil, do que não foi, né? Fácil, entre aspas, né? Do que foi mais, é isso, fácil de fazer, de ler, de pensar. E nessa mistura do sentimento com as características, né? Acho que foi isso, Foi resumindo isso bem. mesmo. Joia, Fabíola, obrigada. A gente tinha feito uma pergunta em relação a essa imagem. Quem lembra? Bom, tudo bem. A pergunta eu mesma vou lembrar. E a pergunta era: o que diz essa criança? A gente tinha pedido para vocês imaginarem um recado que essa criança trouxesse. E agora a gente queria saber o que disse para vocês as crianças que vocês imaginaram. E se tem alguém que conseguiu formar uma imagem de uma ponte com uma criança, pode ou abrir o microfone ou colocar no chat. A gente tinha essa perguntinha. O que diz essa criança que está passando na ponte? Ups. Ninguém quer contar o que a criança falou? Era segredo? É isso? Bom, então, vamos ficar com esses segredos aí. Ah, ótimo. Ah, tá aparecendo, eba. Vamos ver. Na verdade, nós ficamos super curiosas depois que terminou a aula, pensando o que será que as crianças disseram. Então, a Cida ouviu, eu vou chegar lá do outro lado, o que tem lá? E a criança disse para Tássia, eu tenho coragem, mas você me ajuda a atravessar? Muito bom, muito obrigada por vocês terem compartilhado. Clarissa, ela chamava meu nome e queria me contar sobre as flores silvestres que ela havia colhido. Muito bom, Clarissa. Muito bonito. Seu Peter, levantou o dedinho? Eu não estive da última vez, mas essa criança na ponte, se ela está dizendo para mim, ela falou: me ajude na passagem, sem me retardar e sem antecipar. Muito bom. Muito obrigada. Que lindo, Carmen. A criança da Carmen disse: esta é a minha sala de aula. Imagina só, incrível. É só para gente ficar feliz, né? E se aquecer com essas mensagens. Muito bem. O tema, então, do nosso último encontro foram as pontes, essas pontes do poema e essas pontes que a gente constrói, né? É, nós ficamos pensando, eu e a dona Luísa, que existem algumas pontes que a gente ganha, que elas são pontes espontâneas, né, que nos são dadas. E tem outras que a gente precisa construir. Será que a gente consegue distinguir algumas pontes que nos são dadas e outras que a gente constrói? Principalmente se a gente imaginar a nossa prática pedagógica, né? Já que estamos falando com professoras, com pessoas vinculadas à educação, talvez a gente pudesse pensar um pouquinho se tem pontes que já nos são dadas espontaneamente, que a gente ganha de presente. Vamos falar dessas primeiro? Será que tem algumas pontes que a gente ganha sem esforço? Alguém conseguiria imaginar? Pode abrir o microfone e falar, pode levantar a mãozinha do Zoom ou levantar o dedinho se estiver com a câmera aberta. E se alguém quiser escrever no chat, também eu leio.
Que pontes. Vai, Karina! Eva! Bom, eu imaginei, assim, como pontes, né, que nos vinculam às crianças, aos jovens, às outras pessoas, os dons que nós recebemos, os dons que nós carregamos, nossas habilidades, aquilo que a gente já tem ali, né, como uma mochilinha recheada de possibilidades que a gente tem para já fazer essas pontes naturalmente. Boa. São ferramentas, né, Karina? São Ferramentas. caminhos, né, para a gente fazer ponte. Boa. O que mais? Vamos ver, o chat já tem algumas coisinhas. Os encontros da vida são pontes fortes, disse a Daniele. E a Gabi, uma gargalhada de criança é uma ponte presente. O que será que liga essa gargalhada de criança? Liga o quê, será, hein? Liga um monte de coisa, né? Lindo, Gabi. As pessoas que me deram a mão para atravessar a ponte. Boa, Fabiola. Boa. As histórias compartilhadas. Muito legal, Isadora. Muito bom. Tantas pontes presentes, né, que a gente tem. Será que o nosso corpo é ponte? A nossa corporalidade é ponte? Os nossos órgãos dos sentidos, será que são pontes? Dadas, né? Pontes ganhas, né? Eu pensei nessas, assim, principalmente. Agora, talvez a gente possa pensar também quais são as pontes que a gente constrói. O que é que a gente precisa construir para poder fazer travessia, para poder ligar uma coisa com outra? Nem todas são dadas e nem apenas as pontes dadas não são suficientes, né? Fabíola disse que o vínculo e a confiança são pontes construídas. A Aureni concorda sobre o vínculo. Muito bom. O que mais? Muito bom, Monique, olho no olho. A gente precisa construir conhecimento. Legal, Karina, muito legal. Conhecimento é ponte. O interesse é ponte. Quantas coisas. Muito bem. A gente tem muito trabalho, né? Será que a memória é uma ponte? Espontânea ou construída? Recuperada? É, exercitada, talvez. Exercita, fortalecida? É, A Tássia conta que as relações todas, com as crianças e jovens, com as famílias, com o corpo docente do qual fazemos parte, boa. As relações são todas pontes, construídas, né? As oportunidades não são dadas, mas a gente precisa fazer a ponte. A meditação como ponte com o espírito, muito bem, Cida, bem lembrado. E talvez um interesse para a gente fazer ponte com o terreno também, né? Só colocando um contraponto. Joia, já esquentamos os motores. Agora eu vou trazer para vocês trechos de texto pequenininhos que a gente vai ler, são 3 autores, 2 autoras e um autor, e a gente vai ver se ele tem ponte também. Quer dizer, quais são as pontes que tem ali, né? Então, o primeiro trecho de texto é do Craig, que é a pessoa que vai falar no Congresso. E o livro dele nos inspirou bastante para a gente construir nossas aulas, a gente se remeteu a ele, logicamente. É isso, esse aí, que a Dona Lu está mostrando. Então, ele diz: não estou dizendo que devemos perder, negar ou evitar a capacidade de considerar o mundo a partir de uma reflexão silenciosa,
Em vez disso, precisamos estar atentos para o fato de que, independente de como pensamos, somos participantes do mundo. Embora a ideia de um mundo lá fora, separado e independente de nós, seja altamente sugestiva e reconfortante, ela é uma ilusão. Precisamos perceber o quão fortemente estamos ligados ao mundo, articular a natureza da nossa participação e, em seguida, incutir essa consciência em nossas pesquisas e práticas educacionais. Ele já está dando aí o rumo, né, da proposta de trabalho dele. Então, ele diz que estamos fortemente ligados ao mundo. Temos aí uma ponte? Será que ela é uma ponte espontânea? Dada? Será que ela é uma ponte construída? Acho que uma parte dela nos é dada, né, como possibilidade. Então, essa existência corpórea, né, pelos órgãos dos sentidos, é uma potência, uma possibilidade de vínculo com o mundo, né? A partir disso, a gente se vincula, a partir do nosso corpo, da nossa corporalidade, a gente se vincula ao mundo. Mas esse vincular-se, ele precisa ser construído, né? Ele não está pronto. Então, que estejamos atentas para isso, para que a gente precisa construir essas pontes. E a atividade de observação de crianças é uma das maneiras da gente fazer isso, certo? Com toda a atenção possível. Ele repete atentos em vários trechos. Nesse também aparece. Esse é um texto da Ana Seidel, do livro Eu Sou Tu. É um livro muito bonito, traduzido para o português, e que fala sobre observação de crianças, com muitas reflexões, muitos exemplos. Muitas vezes, basta que um adulto dirija sua atenção à criança logo que ela se torne para ele um enigma. Tal penhor de interesse pode atuar de maneira profunda e até mesmo inesperada, pois as crianças só podem entrar em conformidade consigo mesmas, em sintonia com nosso interesse, iluminadas por nossa atenção. Na medida em que dirigimos nossa atenção a uma criança, no empenho de compreendê-la, damos a ela a possibilidade de aprender-se a si mesma. A criança se reencontra e se sente percebida e reconhecida. Bonito demais, né? Bonito demais. Esse livro, gente, tem exemplos, cada um mais espetacular que outro. Que ponte será essa que ela nos aponta? Uma ponte muito instigante, eu achei, quando li esse trecho de texto. Fiquei bastante instigada, porque é algo que a gente não ouve falar muito, a gente não fala muito sobre isso, que é essa reconexão da criança consigo mesma, né? E olha que bonito, assim, o nosso interesse e a nossa atenção é que ajudam a criança a fazer essa reconexão consigo mesma. De novo, está aí a atenção. E nos tempos contemporâneos, a atenção é algo muito caro, muito raro, né? Talvez o que de melhor a gente possa dedicar a outra pessoa, a outro ser vivo, é a nossa atenção. E aí a criança faz uma ponte consigo mesma. E nós fazemos pontes conosco mesmas, quando também a gente se põe a conhecer o mundo de alguma maneira. Não de toda maneira, né? Mas de alguma maneira a gente também faz essa ponte com a gente mesmo. Então, mais uma última. Eu tenho uma coisa para falar. Oba! A, a Grivet tem um livro que também ela fala que quando uma criança olha para nós, ela está querendo se encontrar. Ah, desculpa, Carmen, eu não peguei o livro que você Ela é Cristina Grivet. Escreve no chat para a gente o nome dessa autora, Tá. por Eu vou favor.
Muito bom. Tem algumas coisinhas no chat, vou ver aqui. Ah, era o nome do livro, né? Que vocês perguntaram a Uhum. referência. E eu vou compartilhar, então, o último trecho de texto para a gente encerrar, encerrar não, encaminhar o tema das pontes. Esse texto é da dona Luísa Lameirão, que aqui está presente. E ela falou: Eu não vou ficar falando do meu livro. Eu falei: Pode deixar que eu falo. O livro da dona Luísa é uma excelente referência para a questão da observação de crianças, para a questão da observação da natureza. E eu já falei para quem estava da outra vez, né? Foi com ela que eu aprendi primeiro essa abordagem de olhar para a natureza, de olhar para as crianças, e o livro dela é muito claro. É igual se a gente estivesse conversando com ela. Então, dá para a gente entender tudo. E ele se chama Observar é Preciso, Praticar é Indispensável, tem uma capa marrom, é muito fácil de encontrar, fortemente recomendável para o estudo da observação de crianças, inclusive no corpo docente de escolas, né? E ela diz assim, Mariana, fala. chegou, tá bom? Não, tá bom, eu já vou ler, já acabou o comercial já. Entretanto, ao persistir na observação, o próprio fenômeno é quem me perguntará. Quando me abro para o mundo, surgem perguntas. Quais são elas? Nem sempre eu tenho consciência das perguntas iniciais. Ao me aproximar de uma criança, indago: qual é a pergunta central? O que quero saber dela? Esse ser humano que está diante de mim se apresenta de múltiplas maneiras. O que busco conhecer? Seus problemas? Sua origem familiar? A pergunta básica é: quem é essa criança ou jovem que está diante de mim? A real aproximação exige abertura. Então, nesse trecho de texto, a dona Luísa nos conta que a pergunta também é uma ponte, né? De novo, a gente tem aqui a atenção, a abertura e o interesse, mas a pergunta é que nos vincula àquilo que a gente quer conhecer. Nesse caso, pensando em crianças. A gente precisa cultivar perguntas, né? Cultivar boas perguntas. Às vezes a gente faz pergunta e fica agoniado porque não tem resposta, né? Mal sabemos nós que o que importa muitas vezes é a pergunta, né? Que o que nos move é a pergunta. Muito bem, eu queria saber se vocês têm comentários. A gente fez uma retomada, então, dessa imagem de ponte. E se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, se não, seguimos adiante. Muito bem. Então, Seguimos, dona Luísa. seguimos, sim. E nós tivemos uma proposta de continuar na relação com a observação de crianças a partir das águas que se movem. Quais são as águas que eu conheço que estão em movimento? Claro que muitas têm um movimento tão expressivo que a gente fica até atônito com o tamanho do movimento. Um lago, a gente pode dizer que é uma superfície serena, mas um lago natural, ele chegou a um espaço que lhe fez contorno. E um fiozinho sai, às vezes imperceptível, para ele não transbordar. O ser humano inventou de fazer as barragens, açudes, e muitas vezes não tem esse domínio tão delicado que um pequeno lago tem. Mas por que será que nós escolhemos a água que se move? Como foi isso para vocês? Qual, qual momento do movimento ficou mais próximo? Vocês conseguiram desenhar? Conseguiram registrar?
escrever alguma coisa? Contem para nós. Eu posso compartilhar um Por pouquinho. favor, Isadora, vamos lá. Eu fiz 2 desenhos de observação. Um de uma poça d'água, num dia de chuva, e da pingadeira do telhado. E nas duas eu tive a mesma sensação, eu não sou uma desenhista muito exímia, e a minha sensação que era que quando eu desenhava a água, ela perdia a característica dela, que é a maior característica dela, que é a de fluidez, né? Então, quando eu desenho os pingos da pingadeira, eles ficam estáticos, né? Eu, pelo menos, não consigo dar o movimento que eles têm, né? E na poça d'água, igualmente, assim, né? Então, e aí teve uma outra coisa da poça d'água também que foi interessante, que tinha um reflexo na poça d'água que eu estava desenhando. Sim. E toda vez que a água movimentava na poça d'água, eu não via o reflexo, né? Então, o movimento, quando tinha o movimento, eu não conseguia enxergar o que estava refletido. E aí era ainda mais difícil de desenhar o movimento dessa poça, desenhar a poça d'água com reflexo e o movimento ao mesmo tempo, né? Então, acho que foram essas duas Olha, observações. essas Assim. constatações da Isadora são importantíssimas, gente, porque o desenho fixa um momento, né? Aquele momento que eu tentei deixar claro no desenho. É muito raro, precisa ser um grande artista que mostre que isso está em movimento, né? E aí a primeira grande expressão do ser humano são os gestos faciais, os gestos de mão, toda a maneira como ele se move, ou seja, está em constante movimento. Mas, do ponto de vista do trabalho no papel, é o desenho, certo? Então, eles estão mandando cartas para eles mesmos quando desenham. E é muito lindo poder ver como é que uma criança vai se mostrando no decurso do desenvolvimento pelo desenho. Não é o caso aqui. Não era para isso que tinha o desenho. Mas vamos ouvir a Fabiola. Vamos lá, Fabiola. Eu também olhei, né, um fluxo de uma água, assim, numas pedrinhas na chuva, logo depois que a gente fez a último Choveu encontro, que tanto choveu que deu. bastante, E aí, mas o que me fez, assim, parar para querer, né, tentar fazer um desenho, que não sou boa desenhista, como tu falou, né, é difícil realmente, como a Isadora estava falando, foi um desenho pela manhã de uma folha que ela era bem escura, não lembro o nome da planta, e atrás batia o sol, e aí ele dava essa transparência e o orvalho, porque tinha chovido à noite também, né? Então de manhã ela estava com aquelas gotinhas toda e ela escorrendo bem devagar. E aí me deu Uhum. aquele momento, eu falei, vou buscar as coisas para poder fazer o desenho. Só que aí quando eu voltei, o sol já não estava na mesma posição, as gotas estavam indo embora. E aí me deu aquela sensação de, tipo, aí que você falou, né, Luísa? O momento, assim, o momento é agora, assim, né? É. E aí, às vezes, eu fico pensando muito nisso, né? Questão também, né? Pelo fato de ter muitas filhas, eu falo, quando que é o momento? Passa muito rápido, né? Então, assim, a infância vai voando, assim. Então, assim, o momento é agora, né? Não dá para ficar esperando, depois eu vou fazer, eu vou perder esse momento. No fim, ficou entre a folha que eu tentei desenhar, um pouco da memória, mas aquela memória na sensação e não exatamente no detalhe. E lógico, impossível para mim fazer uma gota. Ficou um negócio, um borrão assim.
até vou tomar uma coragem de mostrar aqui. Eu tentei fazer Nossa, a folha. Essa parte que muito. seria o sol atrás, assim, né? E umas gotas que não dá nem para ver, porque. Mas Mas, foi essa sensação da questão do momento e dessa. Era como um aspirar, assim, sabe? Não sei explicar. É isso. mas que bom que você tentou, Fabiola. Você percebeu quanto que você ganhou na tentativa? Sim, sim. Qualquer coisa que a gente observe na tentativa de registro, não precisa ser pelo desenho, mesmo pela escrita, a gente percebe quanto que ainda nos falta de possibilidades de expressar tudo que está ao nosso redor, né? Imagina um ser humano em desenvolvimento, mas estamos aqui para tentar seguir em frente. Quem mais gostaria de contar a experiência? Fala, Peter. Você está fechado, Petinha. Já foi agora. Ah, Então, uma coisa que me fascina quanto ao desenho sempre coerente da água são os veios da madeira bem polida. sim, tem muitas marcas da água em substâncias e no corpo humano, certamente, enormes, mas o que será que a água tem em movimento para deixar essas marcas tão significativas? E se a gente se pergunta como que é no tempo a ação da água, que caminho fez a água, de onde ela saiu como fonte, por onde ela andou até chegar até mim, tem caminhos incríveis. Isso dos veios da madeira é maravilhoso, eu também sou fascinada pelo que as águas fazem com as pedras nos rios, arredondando, alisando e oxigenando a água com essa mistura aí junto com as pedras. É incrível. Maria Aureni tem mão. Posso só fazer um comentário antes da Aureni? Que Pois tem uma não. coisa que sempre me impressiona muito, que é a marca do mar na areia, Sim, né? Como ela move a areia e deixa ali seu rastro, é uma obra de arte. é. E cada vez diferenciada. É, sim. Bom, eu confesso que eu esqueci o exercício, mas eu lembrei a tempo de observar algumas águas. E agora, nossa turma, no Jardim Colibri, a gente está saindo da época da gotinha d'água. E o mar é o tema, né? A praia é o tema. E por mais que eu observasse uma poça d'água, a torneira caindo, era o mar que vinha na minha direção. Então eu tentei desenhar o mar, aquelas ondas circulando ali, passando, porque me atrai muito essa profundidade, esse mundo enorme que tem embaixo do mar. Isso me atrai muito. E cada criança que eu recebo é como se eu estivesse mergulhando nesse mar para fazer uma ponte para me vincular. Demora muito para a gente conhecer esse mundo, né? Esse mundinho da criança. Mas é assim que eu faço, eu mergulho nesse mar do desconhecido e por isso eu me vinculei ao mar sem. Esse ano ainda não fui no mar, né? Entrou o ano e ainda não fui, mas ele está muito presente comigo. Por isso eu tentei desenhar, não dá para ver muito, né? É, Mas agora mais perto ficou melhor. é Põe de isso novo que me mais perto. atrai. E eu não consegui trazer mais nenhuma forma, só o movimento do mar. Muito bom. Muito obrigada, Aureni. Quem mais?
Carmen? Eu estou tentando entrar. Ah, nós te ouvimos. Ah, tá ouvindo? Estamos? Ah, então eu vou falar uma coisa da água que eu achei assim maravilhoso. E daí que eu entendi a gotinha d'água da Ruth Salles, que por mais que ela seja poluída, por mais que ela esteja em situação lastimável aqui na Terra, ela sobe e volta como água limpa. Então, eu acho que é um dos poucos, ou único elemento que se autossustenta. É muito lindo, né? Uhum, muito bom. É bem especial que a gente perceba na chuva, e tem chovido tanto que a gente acaba, no mínimo, tomando chuva, se não quer olhar para ela, que no fundo a água vai, evapora, perde a sua natureza fluente e volta como chuva. E os grandes camponeses de antigamente, eles esperavam, claro, pela chuva da primavera, num lugar que ficava tudo gelado e tinha que ainda começar a preparar a terra para o plantio, mas alguns deles, mais antigos ainda, queriam mesmo receber o, a gota de orvalho que caía na terra no amanhecer, que não é uma água da terra evaporada, é uma água do céu, eles diziam. E a gota de orvalho, gente, para mim é uma das coisas mais intrigantes, como cabe dentro daquela gota tudo que está ao redor, né? Então vale a pena ir atrás de observar a gota de orvalho. Esses dias que choveu muito, as minhas plantas estavam cheias de gotas, mas eram gotas de chuva, certamente. Mais alguém? Não vejo mãozinha. Você vê, Mari? Quem entende de gota de orvalho é a aranha. Aham. A aranha tem muitas sabedorias. Essa eu não conhecia. Ela bebe a gota de orvalho, Peter? Inclusive, isso no deserto na, na África, mas eu penso onde a gente pode observar maravilhosamente as gotas de orvalho é nas teias de aranha de uma manhã de neblina. Hum, não tem teia de aranha aqui, eu vou ter que ir atrás, deixar elas Parecem construírem. cristais. Muito bom. Então, eu escolhi, aliás, antes de falar o texto que eu escolhi para ler dessas águas que passam, eu quero dizer que na primeira conferência desse livro do Steiner, Antroposofia, um resumo dos seus primeiros 21 anos, agora traduziram assim nessa segunda edição. Na primeira conferência tem 2 páginas falando da água de uma maneira maravilhosa. E eu queria deixar como sugestão que vocês procurem. E eu vou ler um pequeno texto, primeiro, do Manuel de Barros, quando ele fala do menino. O menino tinha no olhar um silêncio de chão, e na sua voz a candura das fontes. Ou seja, a fonte tem uma qualidade que é diferente do chão, mesmo que ela esteja rastejando pelo chão. Querem que eu releia? O menino tinha no olhar um silêncio de chão e na sua voz a candura de fontes. Fabiola, você levantou a mão, desculpa, querida, não tinha visto. Vai lá, Fabiola. Não é que eu queria, eu fiquei aqui pensando no que o Peter falou, né? Quando ele falou assim da aranha,
logo me veio justamente essa imagem, né? Eu tenho muito medo de aranha. Então, eu fiquei aqui pensando, nossa, eu consigo descrever, Peter, todas as gotas de orvalho em que ela que fica ali, né? E aí fiquei pensando nesse tipo de observação, porque ela é tão profunda, mas ela vem a partir de um medo, né? Então, e se é realmente uma curiosidade, porque apesar de tudo eu não consigo nem olhar direito para a aranha, mas aquela imagem do orvalho na teia Isso é sim, realmente né? isso sim. Então, assim, de onde vem essa observação que vem através do medo, né? E isso também levando para a minha prática pedagógica. Então, Fabiola, o encantamento muitas vezes nos desperta, mas o medo e o susto nos despertam com muita força. Então não precisa achar que tudo que eu me interessei foi porque eu fui atrás e vi nas minúcias, na delicadeza do fenômeno. Muitas vezes é pelo susto, por aquilo que nos intriga muito, do que por aquilo que nos encanta. É bom não esquecer o lado que nos encanta, mas o outro lado é muito fértil. Mas Ah, posso obrigada. acrescentar uma coisa? Assim, se a gente se observar nessa observação da teia de aranha, preenchida de cristais de orvalho, e o medo que a gente tem do animal, do inseto, ou nem é inseto, mas em todo caso. Então, a gente vê aquilo nos fascina. Antes do medo, tem um fascínio da beleza, do que os olhos estão. Mas aí vem, não, mas isso é de uma aranha e eu vou procurar se ela está por perto, se não está por perto. Aí a gente vai pelo medo. O medo está entrando aí agora. Mas primeiro vem o fascínio dessa beleza diamantal, diamântica. Então, o que ele chamou de fascínio é bem interessante, eu chamo de encantamento, mas o fascínio é mais instantâneo e assim, bem objetivo. Porque eu posso ficar encantada e sonhando, mas o fascínio me faz ir direitinho diante do fenômeno. Muito bom. Mas E será que o fascínio não se segue, o encantamento não segue depois do fascínio? Que muitas vezes começa, a primeira coisa é o fascínio, depois a gente permanece encantado. pode A ser. faísca, eu gosto que fascínio começa com F, F de faísca. Não, pode ser que chegue ao encantamento, mas tem pessoas que não são tão assim para fascinar que podem ficar só no encantamento também, Peter. Estou falando por experiência própria. Então, dona Lu, eu acho que o encantamento pode levar para o sono, mas o medo pode levar para a paralisia também, para o Também pode. congelamento, né? Uhum. Então, tem vários tipos de medo. Tem aquele medo que nos mobiliza para alguma ação, mas tem também o medo que paralisa. Esse é o que eu acho que não ajuda a gente a fazer vínculo com o mundo, Sim, né? A mas Fabíola e suas aranhas, pelo jeito, não tem um medo que a paralisa, né? Que ela vai ao encontro da aranha, inclusive. isso. E também é assim que o medo, ele é conscientizador também. Então eu posso, mesmo tendo medo, em vez de me paralisar, conscientemente buscar uma forma de me aproximar do fenômeno, né? Porque também alguns comportamentos dos nossos queridos alunos e crianças do jardim de infância são amedrontadores para o educador. Ou vocês nunca viram uma cena dessa? Né? Então, de que maneira eu transformo esse medo na consciência de que ali tem um fenômeno que eu vou precisar me aproximar de alguma maneira, né? Então, eu tenho
inúmeros caderninhos e achei no meio de um deles, que eu só trato da água ali, uma coisa que eu ganhei de presente de uma pessoa que tinha um riachinho, riozinho ela chama. E ela escreveu com pormenores maravilhosos. Por esse terreno passa um riozinho. Não é uma água tranquila que corre pacificamente até o grande rio, e sim uma corrente d'água animada e ruidosa. O riozinho tem mais de uma cachoeira, e em um lugar há 3 cachoeiras de profundidades diferentes. A mais alta é a que faz mais ruído, é mais audível. As outras 2 estão em um tom menor. Elas estão espaçadas de forma variada. Assim, há um contínuo movimento do som. Você tem que estar atento para escutar a música. É uma orquestra tocando em meio ao bosque, a céu aberto. A música está aí. Você tem que descobri-la, tem que prestar atenção, tem que acompanhar o fluir das águas para escutar sua música. Você tem que ser o todo para poder escutá-la. O céu, a terra, as altíssimas árvores, os campos verdes e as águas velozes. Só assim escutará a música. De uma pessoa que resolveu observar o riozinho que passava atrás da casa. Infelizmente, ela não pôs o nome, e como faz pelo menos 40 e tantos anos que eu recebo essas maravilhas, eu não me lembro mais de quem é. Muito bem. Então, a água. Qual é a tarefa da água na constituição humana? Nós somos muito mais formados de água do que de qualquer outra coisa. E, no fundo, porque a água nos mostra esse fluxo no tempo, ela é responsável de que maneira a nossa constituição do nosso corpo do tempo aparece. Rudolf Steiner nomeou de várias maneiras os vários corpos, mas no fim da vida ele insistiu em tratar o corpo físico como o corpo do espaço e o corpo etérico como o corpo do tempo. E insistiu de maneira a justificar que porque flui, porque se move, transforma o espaço, né? Então, para nós que temos a tarefa de entregar a criança que nos chega a passar por uma ponte, não é à toa que escolhemos o tema da ponte no primeiro dia, talvez valesse a pena olhar para o fluxo das águas como o fluxo do tempo. Muitos biógrafos tomam a água como o fluxo da vida, com 2 margens, a margem do espaço e a margem do tempo. Mas nós temos o grande Guimarães Rosa, que fala de uma terceira margem do rio. R$10 hoje para comprar um pó de 10 a 6. Néia, você quer falar, querida? Não, acho que não. Mas se começar... Não, foi o microfone aqui. A tela tá ruim. Tá bom, querida. Tudo bem. Então, como nós podemos entender que o próprio ser humano é uma ponte?
Existe um poema lindo dado por Rudolf Steiner para Ita Wegman, que está no livro do Peter Selg chamado Inatalidade, e que nós temos, né, Mariana, para todo mundo acompanhar. Seria bom agora. Porque é intrigante. Eu vou achar ele aqui, já Tá bom. É põe. intrigante esse poema. O ser humano enquanto ponte. Eu posso ir falando a partir do livro e depois nós vamos acompanhar, porque está direitinho ali que a Mariana pôs para gente. O ser humano é uma ponte. O que será a ponte que faz o ser humano, gente? De onde para onde? Entre o que é passado e o existir do futuro. Pronto. Então, alguém quer ler para não ficar sempre a mesma voz? Então, leio eu. O ser humano é uma ponte entre o passado e o existir do futuro. O presente é instante, instante enquanto ponte. Espírito tornado alma no envoltório da substância. Isso vem do passado. Alma tornada espírito em invólucros germinais. Isso está a caminho do futuro. Toma o futuro através do passado. Espera pelo vir a ser através do que veio a ser. Assim, colhe o ser no vir a ser. Assim colhe o que vem a ser no que é. Rudolf Steiner para Ita Wegman em 24 de dezembro de 1920. Isso está no livro chamado Inatalidade, do Peter Selg. Eu engasguei em algumas passagens, eu pedi ajuda para quem entende bem o alemão e eu dei uma lapidada no texto. Não está idêntico ao do livro, tá? E por que esse fluxo nos faz lidar com o passado, presente e futuro é tão decisivo quando temos crianças diante de nós. E isso também está no texto Antroposofia, um resumo do Steiner, onde ele aborda a questão de que do passado viemos, mas não do passado que foi a concepção, o nascimento muito menos. E aí nasce uma nova palavra que é inatalidade, ou seja, antes dos nascidos. E por fim, quando deixamos a vida terrestre, já existe o cultivo da palavra imortalidade, ou seja, não morremos de verdade. E sem pensar o tempo dessa maneira, fica muito difícil lidar com a força de desenvolvimento que uma criança mostra quando a gente se aproxima dela. Então, quanto mais eu puder me aproximar das crianças, mais eu estou entre esse passado longínquo, que é a inatalidade, e um futuro longínquo, que é a imortalidade. E, no fundo, quando Rudolf Steiner fala para os professores, pela primeira vez depois de um ano de escola funcionando, ele fala desse olhar para o passado, com todo o respeito pelo que aconteceu com aquele ser humano no passado, e edificar o sentimento de
O respeito é o que a gente percebe na alma mais espontaneamente, mas edificar o sentimento de veneração. Venerar, gente, é uma coisa esquecida na atualidade, muito difícil de achar o fio de que maneira eu me vinculando a esse passado de tantas ações antes da minha com essa criança, eu posso chegar à veneração. Por outro lado, se eu vou para o lado do futuro, eu me sinto muito responsável, porque agora eu estou atuando com a criança. E essa responsabilidade pode nos deixar sufocados. O peso fica tão grande que a gente arrasta para continuar trabalhando. O que eu posso gerar na minha alma para que o peso não seja tão forte que eu realmente não dou conta mais. Eu rastejo até a escola. O entusiasmo. Então, esses dois sentimentos de veneração e entusiasmo, eles estão nas pontas dessas duas palavras, natalidade e imortalidade. E segundo o Steiner, e o pouquinho que eu pude vivenciar, porque esse texto para mim sempre foi o que eu tomei como mais próximo de mim enquanto educadora, isso atua, isso forma, isso faz a minha relação com as crianças se tornar completamente outra. E no momento presente, que é esse instante que está tão bem descrito nesse poema que ele deu para Ita Wegemann, o presente é instante, instante enquanto ponte, nós seremos capazes de proteger a criança se estivermos unidos com os dois sentimentos que ondeiam ao redor. Então, gente, a gente podia parar por aqui, mas não é o caso. Ainda temos um pouquinho pela frente, tá bom? Primeiro perguntas, depois eu posso continuar. Vai lá, Peter. Então, eu vou falar de três ações, né? Três verbos. E na tradução que o Flávio Milanese fez da meditação da pedra fundamental, que tem a ver com passado, presente e Sim, futuro, senhor. ele faz uma coisa que o Steiner não fez e que eu acho muito feliz. As três tarefas, no verbo das três tarefas que Steiner dá, e o Flávio traz assim: do passado, recordar, Isso é igual. do futuro, contemplar, Sim. e do presente, ponderar. Ponderar é aquilo entre o recordar e o contemplar. O recordar é o dado e o contemplar é aquilo que não é dado, que a gente procura. E o ponderar acontece no presente entre essas. O ponderar é a ponte, é o estar no meio da ponte. Só uma pergunta: até que horas a gente vai? Porque eu não vi isso. 8h30. Tá, eu vou ter que sair um pouquinho antes, porque eu tenho um outro compromisso. Sim, senhor. Tá, obrigado, viu? Mais alguém tem uma consideração ou uma pergunta? Então, agora eu queria, para que a gente não saia com essas grandes imagens, eu queria voltar ao caminho de observação, sempre com a pergunta, que é a pergunta destes dois encontros: o que eu aprendo quando observo crianças? E
a gente tem que ter um cuidado da maneira como eu me aproximo de uma criança, como eu a observo, e esse esforço de perceber cuidadosamente essa interação com a criança, nesse cuidado da minúcia, deixa uma impressão em nós. Essa frase é do Craig. Então, vou ler direitinho. Quando já fizemos o esforço de perceber cuidadosamente essa interação, nos deixa uma impressão em nós. Será que podemos nos lembrar, agora sou eu perguntando, será que podemos nos lembrar da impressão que cada criança observada deixou em nós? Será que só de buscar e com muito esforço fazer essa observação minuciosa, eu já não me transformo? E cada criança, na verdade, exige de nós uma nova maneira de olhar. E depois disso, a gente tem aquela bandeja farta de observações, e eu faço o que com isso? Como eu chego a formar uma imagem da criança? Por onde a imagem começa a se mostrar? Porque eu posso ficar com as migalhas, e as migalhas são tantas e tão fascinantes que eu vou sempre querer olhar de novo porque eu vou descobrir novas coisas. Mas se eu permaneço nas migalhas, eu corro o risco de não me aproximar verdadeiramente do que a criança está pedindo de mim. Então, quando eu tenho uma massa que está toda esfarelenta, que eu posso chamar que está tudo cheio de migalhas, o que eu faço? Eu não te Põe ouvi. água. Põe água, põe leite, ou seja, põe algum líquido, certo? Então, como é que eu ponho água para gerar uma imagem plena da criança? Gente, esse é o ponto crucial no processo de observação. Muitas vezes, pelo esforço, se traz dados preciosos. Na hora de chegar na imagem, tudo começa a marear, aparecem algumas discórdias, e o Craig fala bem bonito disso no tal livro que nós já citamos, que é o livro que está traduzido em português dele. Chama-se Pensamento Vivo. E onde ele fala da imaginação sensorial exata, são as páginas 68 a 71. E eu retirei algumas frases para que eu não esquecesse coisas especiais. É preciso que nós visualizemos e recriemos para gerar imaginações com intenção. Então, eu tenho os dados, mas agora eu preciso visualizá-los, ou seja, internalizá-los, recriá-los para formar imaginações. E ficar por um momento no silêncio quando conseguiu internalizar essa coisa. A imagem, gente, não é igual àquilo que a gente, que já tem pequenos conhecimentos do desenvolvimento da criança, começa logo a soltar. Ah, é porque tem tantos anos. Ah, é porque a cabeça grande. Ah, é porque tem temperamento assado. Cuidem.
cuidem, porque aí eu estou pulando a coisa essencial que é eu consigo coletar muitos dados, então eu tenho um prato cheio de observações e eu vou direto nomeá-las ou eu preciso internalizar essas observações e gerar um todo. A imagem estará ainda mais forte internamente do que estava no momento que eu acabei de coletar a observação, diz o Craig. Porque se eu já dei por feliz com o que eu observei, é sinal que está na hora de eu começar a encontrar essa maneira. Com frequência, as crianças percebem que não podem imaginar algo porque não haviam verdadeiramente olhado para esse algo. Ou seja, se eu olhei só na superfície, a imagem não se faz. Não se faz porque ela precisa ser plena de uma imagem total. Essa atividade de formar imagem é imbuída de sentimentos, como agentes de conexão, um sensor interno para as qualidades. Então, se a percepção sensorial exige exatidão, a formação da imagem ou a imaginação sensorial exata, esse é o nome que o Goethe dá, permite que nossa mente pratique a concretude em vez do distanciamento abstrato. A concretude é que vai estabelecer um vínculo real com a criança que eu estou observando. Então, gente. Posso fazer um comentário, dona Luísa? Claro, claro. Ainda tem vários, mas todo mundo pode fazer comentários. Uma vez eu estava dando uma aula em Brasília, a Carla estava comigo. Eu estava dando aula, não sei se era sobre esse assunto, e eu usei as seguintes referências, que quando a gente coleta esses dados, a gente esmiuça, né? Algo que é íntegro, que é inteiro, a gente parte em muitos pedacinhos, a gente faz uma análise. E isso é tão complexo, que a gente pode passar a vida inteira observando que a gente não vai dar conta disso, né? Então, também o quanto a gente coleta dessas informações, dessas migalhas, para depois a gente fazer a amálgama, né? Também é algo que a gente precisa ir treinando. E aí, depois, quando a gente volta a tornar íntegra a imagem dentro de nós, eu falei que a gente fazia síntese, que é um momento sintético, e a Carla me disse, talvez a gente pudesse usar, nesse lugar de síntese, a palavra sincrético, que é quando a gente vai coordenar muitas coisas que muitas vezes não são, elas não combinam, né? Muitas vezes são coisas discrepantes, porque nós, seres humanos, somos seres que temos as nossas discrepâncias, e elas contam sobre nós também. Então, eu achei muito apropriado isso, da gente imaginar que num momento a gente analisa e junta aquilo que a gente fragmenta, né? A nossa percepção ela é fragmentada, mas que depois a gente precisa juntar tudo isso, não fazendo um resumo, né? Então, nesse sentido, não fazendo uma síntese, mas fazendo uma imagem que seja possível de contemplar em si mesmo todas as complexidades que tem um ser humano, né? E esse é um momento muito criativo, esse é um momento muito autoral, esse é um momento muito artístico. Se a gente não faz a etapa anterior muito bem, vocês imaginam o quanto de nós mesmas nós não colocamos, né? E nos referimos a uma criança. A criança é assim e eu posso estar falando de mim mesma,
né? Então, eu preciso ter também material suficiente para poder fazer a massa, né? Eu também não posso fazer uma massa só com água, né? Eu preciso ter matéria, eu preciso ter substância. E alguém estava falando sobre a hora de fazer o desenho, foi a Fabiola, né? O quanto é difícil fazer um desenho, mas eu fui lá e me esforcei. Então, essa primeira etapa onde a gente coleta os nossos fragmentos de matéria não é espontânea, Não. né? Essa primeira etapa, ela é muito trabalhosa, ela exige de nós dedicação, ela exige de nós vontade. E é isso que garante que depois, quando eu for fazer um gesto criativo diante disso, né, para gerar uma imagem, eu esteja de fato tratando daquilo que foi observado, né? Eu esteja de fato falando da criança. É claro que eu vou falar de mim também, né? Mas que eu possa falar junto com outras pessoas a partir de mim, daquela criança que está ali posta. Muito obrigada, Mariana. Então, quando eu percebo, eu vou para o mundo. Eu vou para o mundo nas minúcias, ou seja, na percepção saímos de dentro de nós para o mundo e as coisas entram em nós. Agora, o que diz Craig que tem que fazer em seguida? Nós recriamos dentro de nós o que encontramos na experiência. Nós colocamos em movimento interno ao recriar na imaginação as qualidades que percebemos. A prática pode nos ajudar a reparar no que precisamos perceber mais cuidadosamente, para chegarmos à posição de recriar com confiança uma imagem vívida. Essa conclusão motiva o retorno ao fenômeno. Então, gente, todos nós, cada um de nós, tem preferências por observar um aspecto. Quando eu faço observação em grupo, isso é razoavelmente sanado. A gente ouve pontos de vista de outras pessoas e não é para ficar discutindo se o nariz é arrebitado ou adunco, por favor. Porque eu já passei por uma situação que embolou a observação de crianças porque uma das professoras não aceitava a descrição que a outra fez do nariz da criança. Bom, então nada dessas contendas, mas a complementar a observação com viés de cada um de um grupo é um privilégio, gente. Até que a gente consiga lidar com o nosso próprio viés, vai demorar um pouco, vai ter que praticar muito. E de repente você se pega, nossa, só podia ser você que olhou isso na criança, né? Então, o trabalho em conjunto fortalece a minha capacidade de diversificar a vida perceptiva. Mas na hora da imagem, gente, não há grupo que faça em grupo isso. É silêncio. É cada um por si mergulhar naquilo que ficou claro internamente, fazer daquilo qualidades que se complementam. É como se a gente fosse amalgamando a possibilidade de ter uma imagem plena da criança. É tudo? Claro que não, gente. Mas é possível que eu me aproxime dessa criança e consiga atuar com ela melhor do que eu fazia antes? Já está ótimo. Porque o preciosismo, essa mania de perfeição, acaba sendo um fechamento para uma
prática constante e na medida do que se pode. A criança, ela quer ser vista, ela não quer ser minuciosamente esfarelada. Se a gente de verdade chega diante da criança com a vontade de vê-la em tudo que ela pode nos mostrar, já está ótimo. Dona Então, Luísa, pois não, posso? pode, claro. Então, quando a gente consegue, de fato, uma imagem nova da criança, né? A gente se aproxima dela de um outro ponto de vista. Então, a ideia é que esse processo nos leve a construir uma imagem diferente daquela que a gente tinha antes, e não que a gente confirme todas as impressões que a gente tinha, né? Uma imagem nova e ampliada. E quando a gente consegue fazer isso em grupo, eu já experimentei, surgiu um entusiasmo no grupo, Isso. um entusiasmo enorme. Isso é sinal de que a gente chegou numa imagem mais interessante daquela criança, mais rica, renovada. E esse entusiasmo é essa força motriz que nos leva de volta para o objeto de interesse, agora com uma proposta de ação pedagógica, Isso. né? Então, esse entusiasmo pelo próprio exercício da formação da imagem, ele nos faz ter vontade de atuar. Porque agora eu vi uma coisa que antes eu não via, agora eu tenho uma ideia que antes eu não tinha. E isso realmente é esse sentimento que nos move de novo em direção à criança. E daí podem surgir bastante sugestões e bastante vontade de fazer algo com essa criança, por essa criança, ou com o grupo, ou o que quer que seja, né? É um motor pedagógico, diríamos assim. E também já experimentei em comunidades pedagógicas gente dizendo: vamos fazer uma observação de criança que nós estamos muito chatas, nós estamos muito xoxas, nós estamos, né, o grupo está empobrecido. E como essa atividade de observação de crianças gera de novo, pode trazer de novo um vínculo entre as pessoas que se colocam em torno de um objeto, né? Tamanha potência desse encontro. Isso. Eu queria ainda fazer uma recomendação. Muitos autores falam que depois que a gente então compreendeu a criança, porque chegou a essa imagem, que tem encaminhamentos a serem feitos. Encaminhamentos nos dias de hoje são para profissionais que sabem laudar as crianças. Eu mudei esse nome para mim mesma e quando eu faço com um grupo, eu sugiro com o que eu, educadora, posso presentear a criança. Porque um presente é estar, o maior presente é estar presente diante da criança e fazendo algo que eu sei que eu dou conta de fazer, né? Então, isso é uma coisa que nos dias de hoje está bem complicado e que seria bom que a gente revisse essa dependência de que qualquer comportamento alheio ao restante do grupo, a criança precisa ser laudada. Eu acho isso um pouco exagerado. Fecha parênteses. E agora, na verdade, a gente quer coletar quanta coisa é possível aprender observando crianças. O que eu aprendo observando crianças? Cada um de vocês pode escolher uma coisa e a gente faz um buquê rápido, porque estamos nos finalmente. Eu vou lendo aqui o que está aparecendo no chat. Por favor. A Elaine diz a não caracterizar, a Karina a ser mais humana.
Tem mais gente, né, que essas duas na reunião. Ah, sobre facetas individuais germinais, diz o Manfred, buscar as essências, a Monique, olhar de verdade, ver, disse a Tássia, simplicidade, disse a Fabiola, Muitos ingredientes importantíssimos, gente. silenciar a voz interna, disse a Rosana, aprendo sobre a natureza visível e invisível do ser humano, disse a Kátia, Ótimo, Kátia. o que dá ou na criança sou eu, disse a Tânia. Uma ponte aí, né, Tânia? A Carmen, ser simples, sem complicações. Sim. Fabiola falou aí sobre encontros. Juliana. Mariane, aprendo a esperar. Juliana disse sobre espontaneidade. Uhum. Bluma, encantamento nas descobertas. Aureni, veneração. Carla, aprendo a importância da escuta, de exercitar, o ampliar na escuta. Ana Lúcia, transparência e veracidade. Gente, já é o suficiente para a gente eleger por onde eu quero começar, né? Qual é a pergunta? Por onde eu quero começar, Mariana? A pergunta é que impulsos Eu levo vocês daqui. levam daqui, né? Desses encontros, do encontro do mês passado e desse encontro. Que impulso mobiliza vocês? Só vou ler aqui o chat. A Isadora disse que a diversidade do ser humano ainda é relativa à primeira pergunta. Uhum. Seria bom se vocês falassem que impulsos É. levam, para a gente poder ouvir também. A voz. São os últimos minutos que estamos juntos. É preciso decidir, achar que vai fazer tudo de uma vez só, difícil. Olha, a Bluma escreveu: eu levo a vontade de ter mais encontros como esse antes do Congresso. Muito Acho que bom. vai ter, né, Carla? Não conosco, não com a Mariana e comigo, mas outras pessoas. Sim. Nós teremos mais 3 encontros. Três encontros. Com mais outras pessoas, né? A gente conseguiu uma proeza, gente, de ter 2 encontros, para poder ter esse espaço de exercitação com quem consegue entre um e outro. E isso vai acontecer também, né, no Congresso. Então, isso também é isso, né? Muito bacana. O último vai ser com o Craig Holdridge, que vai ser o palestrante da manhã. A próxima dupla, que vai levar mais 2 encontros, são a Ana Paula e a Ana Biglione, que vão trazer para nós, né, nos movimentar nessa relação com o fenômeno social, né? O fenômeno de um organismo social. Então, também vai ser. É algo que, assim, nem está preocupando nenhuma escola, né? Então, a gente vai. Tá tudo certo aí, cara. Que bacana, gente, ver o que vocês estão falando. Muito bom. Elaine, você ergueu a mão, querida. Eliana, desculpa. Não, é Elaine mesmo. Ah. Eu queria compartilhar que eu levo, acho que o que foi falado aqui, né? Que é esse entusiasmo. Eu fiquei ouvindo, né? A senhora falando, e aí me veio a memória de uma experiência que eu tive o ano passado, assim, para mim foi muito bonita. Eu cheguei no jardim de infância
E era a minha primeira experiência para jardim de infância como auxiliar, né, de sala. E tinha uma criança assim que ela chegava chorando e ela não tinha interesse em participar de nada, em muitos conflitos. E eu fiquei olhando assim, pensando, né, como que eu posso ajudar essa criança, né? Então eu fui observando e aos poucos nós fomos criando vínculo. Acho que ele foi também sentindo, né, que agora eu consegui entender também o que que é esse esforço que a criança percebe na gente, né, capta na gente. Uhum. E aí, aos poucos, ele foi se interessando, foi participando das atividades. Sempre na hora do sono ele acordava assim, chorando muito, muito, porque ele não queria acordar. E aí chegou no final do ano, assim, parecia outra criança, né? Então, quando ele já acordava me ajudando a organizar a sala, tirando os colchões, guardando o travesseiro. Ele me ajudava sempre a arrumar a mesa, assim. E aí foi muito bonito, né? Porque são transformações que às vezes é até difícil a gente falar, né? E aí eu percebi que o que muda é justamente esse olhar que a gente tem pela criança, né? A gente acaba só rotulando, né? Caracterizando, não, é assim, é assim. A gente carrega esse olhar da criança. Mas quando a gente se põe a observar e demonstra esse interesse, transforma. E aí, na minha percepção, o que essa criança gostaria era só de ser vista mesmo, né? Então foi muito bom assim encerrar o ano né, e fazendo essa análise, né, dessa criança que era quando eu cheguei e da criança que era no final do ano, né? Muito bom, Elaine. Ótimo depoimento. Tem um monte de coisa no No chat. chat, eu já atualizei, mas eu vou ler dois impulsos de pessoas que escreveram aqui. Eu acho que a gente pode terminar com eles. Obrigada, viu, Elaine, pelo seu depoimento também. Isso. Ó, a Lívia disse: o impulso que leva é observar sem que minha observação afete a criança, que seja fluida, mas que tenha substâncias que promovam a imagem verdadeira, ou pelo menos traços dessa imagem. Ela agradece pelo encontro. E Karina, carrego comigo o impulso de me abrir cada vez mais ao fenômeno fantástico do ser da criança em suas individualidades. Gratidão pelas preciosidades. Bom, nós é que agradecemos pela disponibilidade de escuta, né, e pelas contribuições todas que enriquecem qualquer encontro. E a gente espera que vocês aproveitem bastante esse esforço que a federação está fazendo também de preparo do Congresso, né? Tem um grande esforço nisso e com a intenção de impulsionar a pedagogia Waldorf de uma maneira muito dedicada, né? Eu tenho sentido isso. Eu acho que sempre foi, mas em relação a esse Congresso, eu acho que tem um preparo muito, muito especial. Espero que a gente possa aproveitar bastante. Isso. Eu queria, em nome da sessão pedagógica e do grupo de trabalho na federação que está trabalhando na organização do Congresso, agradecer muito, Luísa, Mariana, pela generosidade de vocês de estarem com a gente nesses dois encontros. De fato, esse congresso tem uma importância bem especial. Mariana é bióloga, né? E Luísa é uma pedagoga e pós-graduadíssima. A fenomenologia, o exercício fenomenológico, é o cotidiano, ou, né, assim, deveria ser o cotidiano de todos os professores, né? Não é nada simples, a gente está experimentando aqui nesses encontros, conversando sobre, exercitando. E mesmo eu estava vendo hoje, a gente chegou a ter 52 pessoas num determinado momento, esse pouquinho já reverbera para as 520 pessoas que vão estar lá no Congresso. É bem precioso, então eu queria agradecer também a presença de todos e de cada um de vocês, viu? Então é isso. Dona Luísa, muito obrigada, viu? Também por mais essa. Muito obrigada pela parceria e por bons ouvidos que tivemos aqui. Muitíssimo obrigada. Certamente vamos nos encontrar no Congresso.
Boa noite, gente. Boa Bom noite. descanso Boa para noite, vocês. gente. Obrigada. Beijos. Beijo. Obrigada. Tá, boa noite, obrigada. Maravilhoso. Oi, Rô, querida. Oi, minha linda, que bom ouvi-las. Boa noite, queridas. Boa noite a todas. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, dona Lu. Tchau, tchau. A gente Até. mora muito longe. Cuida, tá? Tá. Uma hora a gente se encontra. Beijos. Beijo.